Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância P, nosso podcast sobre conteúdos em saúde e tudo que envolve saúde. Hoje nós também vamos mergulhar aqui num ponto importante da saúde. A gente já teve aqui a doutora Camila Cortez falando muito sobre tudo que envolve a medicina e o direito. E hoje aqui nós trouxemos o Dr. Júlio. O Dr. Júlio vai contar para a gente um pouquinho vai falar um pouquinho também de direito médico, de saúde, também pode dar suas pinceladas aí, mas a gente vai abordar aqui um ponto muito importante, que é o direito relacionado ao veterinário, né? Ao animal, ao tutor, à clínica veterinária. Então, vários pontos que cada vez mais a gente tem visto, né? Uma vez que a gente tem hoje muitos animais, né? Pós-pandemia, então acho que a gente teve muito mais cachorrinhos, gatinhos e outros bichinhos que foram adotados e que as pessoas resolveram ter. Então, Dr. Júlio César, muito obrigado. Dr. Júlio César Reis Marques, vamos falar o nome inteiro, um nome chique. Então, ele é especialista aqui nessa área e aí vai trazer esse papo. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Edu. Pessoal, o direito médico veterinário e o direito animal está cada vez mais entrando no foco do mundo jurídico, né? As relações com os animais hoje têm se estreitado, a configuração de família tem se modificado, né? A cada geração. Hoje a gente tem aí o que a gente considera a família multiespécie, ou seja, muitos deixam de ter filhos para ter animais considerados como membros da família, né? Só que isso traz sérias responsabilidades de cuidado, de tutela, de atenção. Uma das coisas que, por exemplo, é importantíssimo já deixar definido para quem se interessa por esse assunto é que a legislação internacional ela determina que quem é responsável por um animal tem que garantir a sobrevida e a qualidade de vida como se natureza estivesse. Então, não adianta eu deixar um bicho preso o tempo todo, não adianta eu deixar, não ter cuidados veterinários, porque isso pode, inclusive, configurar maus tratos. Ah, legal. Mas vamos voltar um pouquinho antes da gente chegar aí na parte mesmo do... Vamos falar um pouquinho dessa nova conjuntura em relação à adoção de animais, tudo. Por que teve todo isso? O que aconteceu pós-Covid que se procurou tantos animais? Qual que foi o impacto? A gente sabe dos milhares de impactos do Covid, mas o que foi isso? Olha, eu definiria Qual carência. Que é a sua teoria? Eu definiria a carência das pessoas, né? Sim. Eu mesmo na Covid eu tinha 2, adotei mais um. Mais um. Mas eu já era tutor de 2, na Covid adotei mais um e hoje eu estou com 5 e mais um gato. Então, Legal. eu também me qualifico, além de tutor, como protetor de animais, né? E todas essas pessoas, elas acabam tendo responsabilidade. Na Covid, por essa coisa de isolamento, muita gente vive sozinha. Ficou mais sozinha ainda, Ficou né? mais sozinha ainda e o animal é uma companhia, não tem como negar, né? Ele interage com você, especialmente algumas espécies, não vou falar só cachorro, o gato do seu jeito, o cachorro do seu jeito e qualquer animal legalizado, né, que você possa domesticar, ele tem aí uma interação com o ser humano que supre uma carência. Supre uma carência. E viram filhos, né? As pessoas tratam como filhos. Viram, mas no pós-pandemia, muitas pessoas que adotaram acabaram abandonando. Ou adotaram para outras pessoas, mas teve muito caso de abandono, né? Tá. Por quê? A pessoa estava trabalhando em home office, uma monotonia, estava em casa sozinho, tem a companhia.
Passou a pandemia, poxa, preciso acordar às 5 e ir para academia, levar não sei quem, fazer não sei o Já quê. não dá tempo de ficar com o Já não dá cachorro. para cuidar do cachorro e começa a ter problemas na sua logística diária. O que que você faz? Ou não era para fazer, mas fizeram, eliminaram aquilo que antes eu não tinha, eu arrumei um problema em tese e agora eu quero me desfazer dele. Então, na pandemia teve muita adoção e no pós-pandemia muito Muito abandono. abandono. E vamos falar mais um pouquinho em relação à relação do que a gente fala hoje de tutor, né? Por que que deixou de se falar dono, proprietário? Por que que virou tutor agora? Qual que é o impacto disso, desse ponto de vista de cuidar do animal? Olha, o tutor é a palavra correta, né? Tá? Dono, a gente tinha a concepção de dono De porque compra, né? De o cara comprou, é meu. comercialização, mais do que Entendi. isso, a legislação civil brasileira trata o animal como coisa. Ele Sim. está dentro da propriedade. Então, se ele é uma coisa, eu sou o dono. Mas, com o avanço dos estudos, entendeu-se que animais, na verdade, são bens considerados semoventes também pela lei, só que eles têm percepções, sentimentos, Bens semoventes. Essa é a bens palavra jurídica. semoventes, exato, Semovente. semoventes. Tem o imóvel, tem o móvel e eles são semoventes, Tá, tá? legal, legal. Não sabia disso, que bacana. Então, mas ele é qualificado como coisa. Coisa. E existe um movimento muito grande, especialmente em Portugal, já se discute isso muito mais avançado que o Brasil, que precisa ter uma reforma do Código Civil ou uma nova qualificação para os animais, porque na verdade eles não são coisas, não são bens, eles são seres que precisam de tutela, que precisam de cuidado. E a sociedade como um todo tem responsabilidade pelos animais dentro do seu habitat, dentro das suas reservas, e quando você assume a responsabilidade de um cuidado de animal, você vira o tutor. Criança é pai, mas o pai não deixa de ser um tutor. Tutor. A sociedade não deixa de ser tutora de uma criança, de um idoso. Existe o conselho tutelar da criança, Ah, por conselho exemplo. tutelar, é verdade, tá lá. Entendeu? Eu sei que de vez em quando até os bichinhos de estimação, eles entram nos divórcios, né, nas separações. Você tem defrontado com essas situações? Não. Na Não. verdade, eu não tenho nenhuma nunca tive nenhuma atuação para discutir questões de divórcio. Tá. E esse é um ponto É, não interessante é de sua ser área o divórcio, mas é, você deve saber de alguma sim, coisa mas que existe muito e é existe só uma curiosidade entendimento aqui. existe entendimento dos 2 lados. Tá. Veja, eh, quando eu estou falando que o animal é coisa, ele entra, por exemplo, numa questão de herança, ele entra na questão do direito de família, ele entra numa série de outras esferas do direito. E aí acarreta, bom, se eu sou família multiespécie, o animal é considerado como meu filho, se eu morrer, minha herança é para ele. Desde que eu deixe em testamento, por exemplo, porque pela legislação, não. Muito provavelmente, se quando eu morrer, ninguém quiser o animal, Morrer ou direto. abandona ou doa. Sim. E, na verdade, pode ser até que não coadune com a minha vontade, né? Por exemplo, eu já tenho alguns cuidados. Inclusive a Camila, que esteve aqui, ela já está designada. Falei: "Camila, se eu morrer, filha, os 5 vão para você. Ah, Então você legal. vai ser a tutora dos meus cachorros. Entendi. Não, Ou bacana. ajuda a arranjar dono, mas como eu sei que você também ama os bichos", ela tem 3, né, Sim, tem 3 3 cachorros, né, ursos, na grande. verdade, eh, então eu sei que eu posso confiar os cuidados dos meus cachorros com alguém de confiança. Legal. Mas implica em muitas coisas, por isso que a legislação civil brasileira precisa se modernizar, melhorar, respeitar os animais, respeitar o que a legislação internacional diz, para poder adequar os interesses dos animais da melhor forma possível, para que os preserve, para que os trate com dignidade, para que, enfim, tudo aquilo. Não há muita diferença, né? Eu costumo sempre dizer isso, tanto como tutor como um estudioso da área.
não tem muita diferença entre animais humanos e não humanos. Entenda, em termos genéricos. O que muda? A nossa comunicação é a Sim, fala. sim. A dos animais e a forma de vida deles é diferente. Mas se formos pensar nos nossos antepassados, nosso estilo de vida era muito Muito parecido, próximo. muito selvagem. Então, eh, tem tem-se que melhorar muita coisa para que a nossa responsabilidade, até porque eles ajudam no ecossistema, ajudam em polinização, falando de pássaros, ajudam, enfim, uma infinidade. Mas Sem de animais a gente. implicações, obviamente, que Exato, a gente sabe da importância. exato. Mas, Júlio, conta pra gente, assim, aquela vez que a gente saiu lá pra bater papo, pra almoçar com a Camila, inclusive, Sim. a gente falou muito sobre isso, né? Sobre o direito veterinário, que é uma área que pô, não sabia, né, assim, né? E aí eu falei, pô, que legal, né? Que interessante que existe uma jurisdição, né? Existe alguma coisa que protege os animais, né? Talvez Sim. também ajude na relação entre tutor e veterinário. Isso muitas vezes é uma relação conflituosa, né? A gente estava falando da pediatria, né? E você falou, não, porque a pediatria é muito próxima da veterinária. Realmente a gente vê isso muito na prática médica, né? A gente conversa com a mãe, né? Com o pai, com a mãe. Isso. Hoje eu fiz uma anestesia numa criança para fazer um exame. E aí eu falei pros residentes que estavam comigo, né? Falei, olha, a anestesia pediátrica ela é muito parecida com a anestesia veterinária, porque o animal não entende que a gente vai, né? O cachorro não entende que a gente vai pegar uma veia, né? Então a gente tem que colocar o cachorrinho para dormir, para ele ter conforto, para ele não sentir a picada Isso. do gelco, né? Do acesso venoso. E a criança a mesma coisa, né? Ela tá no ambiente inóspito, sem o pai e a mãe, né? Apesar da mãe ter ficado do lado da gente na indução, mas ela não entende aquilo, né? Uhum. Então existia um paralelo muito grande com isso, né? Sim. Então, fala aí, conta pra gente como que é essa relação do tutor com o veterinário, como são essas relações e o que implica a parte do direito nisso, né? Quais são os deveres e os direitos de cada parte? Perfeito. A relação é isso. A analogia que se faz do direito médico veterinário é muito similar com a pediatra. Por quê? Nós temos uma relação tríplice no direito veterinário. É o tutor com o veterinário com o animal Não? e os dois com Com o o animal. animal. Então tem o veterinário precisa saber lidar com o tutor, ele precisa comunicar muito bem tudo o que está sendo feito clinicamente, para que o tutor consinta aquele procedimento. Veja, se eu não quiser salvar o animal, eu posso consentir e mandar eutanasiar? Não é isso. Ele tem que interpretar o que o veterinário diz para saber se aquele é o melhor tratamento para poder consentir. O tutor tem obrigação de tratar o animal. Só que sem comunicação, ele não é veterinário, o veterinário tem o dever informacional, assim como vocês médicos têm o dever de informar para o pai, Para o para pai e para a o mãe. próprio paciente, que seja. Ah, Existe a responsabilidade do tutor cuidar adequadamente do animal, preservando a sua saúde, porque se chega no veterinário com uma característica De de abandono. doença avançada, por exemplo, pode caracterizar maus tratos do tutor. Tá. Inclusive, é bom que se faça aí uma observação. Recentemente, agora, saiu uma nova legislação em que o veterinário, assim como existe a notificação compulsória do médico, que tem a obrigação de comunicar Maus maus tratos com a tratos. mulher, Sim, sim. né, Qualquer violência. um, né? Sim, Criança, sim, né? com qualquer Idoso, um, qualquer um, você tem que comunicar. Hoje foi promulgada uma lei que também vai obrigar os veterinários a comunicarem qualquer indício de maus tratos. Ah, legal É isso. Bacana, sensacional. bacana, E por que é bacana. interessante também? Porque não é incomum os veterinários ficarem vendidos nas mãos dos tutores. Por que eles ficam vendidos? Porque
ainda os veterinários não se preocupam com a parte jurídica. Sim, Os sim. veterinários não se preocupam com... Eles não sabem nem os direitos deles para contestarem eventuais abusos do tutor ou eventuais imposições que o veterinário tem que dar para o tutor pela responsabilidade dele. Então, veja, eu dou um exemplo muito clássico. Eu tenho um cachorrinho na minha casa, apareceu uma pintinha aqui no pescoço dele. Beleza. Não levei no médico. Pode ser uma picada, pode ser... Beleza, dá para entender, Dá pra aguentar. dá para aguentar. Aí eu tô vendo que aquela pinta tá Ela virando tá uma crescendo. bola, tá virando uma bola, tá virando uma bola. Eu não levo. Não levo porque eu não tenho recurso, não levo porque eu tenho preguiça, não levo porque eu não tenho amor pelo bicho. Na verdade, ele se tornou um estorvo ali dentro de casa. Até que uma hora essa pinta vira um tumor de verdade, ele leva no veterinário. Ótimo, o veterinário recepciona. O tratamento oncológico na medicina veterinária, ele não é avançado como o humano. E o tratamento veterinário é tão caro, entenda dentro das devidas proporções, mas é tão caro quanto um tratamento humano. Um exame, uma cirurgia. Nós vemos histórias aí, eu dou assessoria para 4 clínicas veterinárias. Tem tratamento de 25 mil, 30 mil reais. É caro. Se E aí gasta cê- dinheiro, né? Gasta-se dinheiro, por isso que tem que ter a adoção responsável. Mas aí a gente aborda isso daqui a pouco. O veterinário não consegue dar o tratamento, mas ele cobrou por aquele serviço oncológico, sei lá, custou 5 mil reais. O tutor, para tentar não pagar, e isso não é incomum, ele fala: você matou meu cachorro, porque eu trouxe o cachorro e você... Primeiro, o veterinário, não, assim como o médico, não tem obrigação de salvar vidas. Ele tem obrigação de aplicar a melhor técnica, conhecimento, perícia, diligência para chegar ao mais próximo ou da cura ou do tratamento, mas fatalidades acontecem, é inerente à vida. A mesma coisa para a medicina veterinária. Quando ele começa a acusar que o veterinário matou o cachorro, o veterinário fala assim: não, tá tudo bem, tá tudo certo. E não cobra pelo serviço dele. Porque Ele fica com medo de ser... Vou te vou processar, processar. erro médico e não sei o quê. Bom, E existe existe isso na medicina veterinária também. Eu posso processar um veterinário por erro médico. Por erro médico veterinário. Tipo, sim. o cara fez errado, diagnosticou Sim. errado. Eu, como tutor responsável, eu quero todas as informações que vão ser prestadas. Eu tô te perguntando porque processo em meio médico é um negócio comum. Virou comum, desde né? que eu nasci, Sim. eu ouço de erro E hoje médico, tá mais, né? sim. Acho que ainda a gente não tá tanto que nem os Estados Unidos é. Acho que isso não é uma cultura É que nossa. a forma da nossa ética é um pouco diferente. Né? E médico, a gente sempre viu isso, né? A gente sempre falou: pô, você vai ser processado, cuidado, você vai ser processado. A gente sabe disso, né? Sim. A gente se cuida para isso, né? Até a Camila deu aqui uma aula de pô, como que não se processa, Prevenção, né? Como você sim. não... Né? A melhor coisa é se prevenir, não Exato. fazer o errado, né? Exato. Ou se resguardar, né, dos erros. Mas eu não sabia que existia o processo no médico veterinário. Na faculdade eu nunca nem ouvi falar. Há pouco tempo atrás eu nunca ouvi falar. Isso é coisa nova. Nova, porque a 10 anos, configuração 5 das anos. coisas estão mudando. Sim, sim. Os animais estão tendo valoração, ONGs de proteção. A sociedade vai evoluindo de uma forma, né? Isso, exato. E como eu falei, como hoje tem a configuração reconhecida pelo judiciário de família multiespécie, ou seja, composta por humanos e não humanos, os animais estão assumindo a característica de membro de família. Não sabia dessa multiespécie também. Existe já esse termo. Família multiespécie. Que bacana. Exato. Por isso que tem discussão. Separei da minha mulher. Peraí, eu quero guarda compartilhada. Eu quero alimentos. E aí a jurisprudência... Tudo. E aí a jurisprudência ainda ela está um pouco... Nós, advogados, que somos muito pouco, que atuamos no direito médico veterinário, nós somos os responsáveis por educar o próprio judiciário na melhor condução dos casos que envolvem veterinário, porque o judiciário também não ouvia falar desses tipos de processo. Sim. Eles não eram acionados para esses tipos de discussões. Porque alguém tem que julgar isso, né? O juiz, como é que o juiz vai julgar um negócio que ele não tem experiência, que ele não viu?
E aí tem o juiz tradicional que vai considerar o animal coisa, ele vai Uma errar coisa, muito feio no sim, julgamento. E tem O juiz mais o moderno. juiz mais que Atualizado. acompanha toda a discussão e ele começa a relativizar a própria legislação civil. Legal. Veja, tem dois exemplos muito legais. Aqui em São Paulo teve um desembargador que teve uma ação envolvendo o animal, eu não vou lembrar exatamente qual era o tipo da ação, mas o voto dele foi: porque o judiciário não é lugar de brincadeira e aventura jurídica. Essa questão não é para ser tratada no judiciário. Um absurdo que ele falou. Já em Santa Catarina, salvo engano, mas é no sul, um desembargador disse: o direito está mudando, a concepção de animais está mudando, é responsabilidade do poder judiciário acompanhar e proteger os animais. Então, ainda a coisa está meio desandada dentro do judiciário. E nós, estudiosos da área, que vamos educar o judiciário da melhor forma para que julgue os direitos das pessoas em relação aos animais, dos animais em relação às pessoas, social, unipessoal, familiar. Somos nós que vamos ter que dar uma diretriz, mostrar estudos para os magistrados. Então, aí o veterinário ele acaba ficando vendido na mão do tutor porque ele tem medo de ser processado. Claro. Assim como Ele o não médico, sabe, como né? qualquer um. Ele não sabe disso, né? Ele não sabe. Infelizmente, pessoal, o veterinário não sabe nem que ele tem um código de ética para ser cumprido. Pois é. Que ele tem deveres a cumprir, assim como ele tem direitos. E como a gente sempre fala, né? Como a gente atua também no direito médico, o código de ética do médico, assim como o código de ética do veterinário, é a maior defesa que ele tem. Ali estão os seus direitos e os seus deveres. Quer ver outra coisa que é recorrente? E isso dá problema e nós já vimos clínica fechar por isso. Você é veterinário. Levei o meu animal para você tratar. Eventualmente, o meu animal morreu na tua mão. E nem está se falando de erro médico. Está se falando de emoção e entenda a palavra sentimentalismo que eu vou usar aqui. Você matou meu animal. Vou lá no Facebook, no Instagram. Porque o Edu, aquela clínica, ele é um açougueiro, eu levei meu animal com vida, voltou morto e que não sei o quê. Gente, a rede social, o povo não apura a notícia, a informação, e com essa, e eu defendo, não é uma crítica, mas com essa onda, Luísa Mel, Bruno Lima, não sei quem, protetores dos animais, delegados protetores de animais, começa a denúncia, começam a marcar, isso vira um pandemônio, né? na imagem do veterinário. Com certeza. Isso fere o veterinário, né? Fere. Às vezes sem nem ter sido julgado, né? Isso é muito ruim. E às vezes sem apurar erro médico veterinário. Sim. Eu vou dar o exemplo de um caso que eu atuei que foi exatamente isso. O cachorrinho era para castração, ele teve uma síncope, morreu. Só que o veterinário tinha as câmeras de gravação. E deu para ver perfeitamente que nem tinha colocado a via de acesso. Colocou o acesso, mas ainda não tinha sido aplicado nenhuma medicação. Nada. O cachorrinho caiu. O veterinário correu, começou a fazer massagem cardíaca, começou a reanimar e tal, o cachorrinho voltou. Passou um pouquinho, caiu de novo, morreu. Ótimo. O veterinário, o tutor desse animal fez um escarcéu. Invadiu sala de outros veterinários, começou a gritar dentro do hospital, pôs informações na rede, criou grupo de WhatsApp, criou um site específico para falar caso tal. Quem quiser processar o médico, esse veterinário, eu pago. Montou um grupo, pôs um advogado. Os veterinários do hospital, gente, sem brincadeira, desesperados. Ele saiu da clínica falando assim: eu vou fechar esse açougue. Quando aconteceu, eu entrei em contato com o tutor, falei: olha, você tem todo o direito de apurar se houve um erro médico veterinário, processe o veterinário, faça perícia e se houve alguma indenização você vai ter. Só que o seu direito de apurar uma responsabilidade veterinária não lhe permite extrapolar a sua liberdade de expressão, acusar alguém de uma responsabilidade dessa ordem sem apuração e sem uma sentença de condenação.
Você não sabe se houve erro médico veterinário. Conversei com os veterinários, falei, gente, não adianta ficar justificando. Para de responder o povo no Facebook, você dá engajamento. Você faz aquilo movimentar. Finge de morto. O que você tem que fazer? Quem já foi afetado, foi afetado. Faz o marketing reverso. Prova que você não é aquilo para os novos pacientes. O que está afetado, você já perdeu. Um dia você pode reconquistar, mas não vai ser agora no calor da coisa. Esse turbilhão que tá, essa zona que tá. Exato. Né? Foi um trabalho bem intenso. O resultado disso, nós processamos. Só para entender, depois foi feito necrópsia, o animal não estava em jejum, era para estar em jejum, não foi seguidas as prescrições preparatórias e não houve erro médico veterinário. Realmente, aquela raça passa por um estresse muito grande e o estresse deu, uma parada cardíaca. Negligência de tutor. Sim, porque ele não acompanhou. Quando abriu, ele estava com um monte de ração no estômago. Era para estar em jejum. Sim. Aí, isso resultou no seguinte. Para defender o nosso cliente, o hospital veterinário e toda a equipe fica abalada, porque todo mundo está envolvido. As pessoas que trabalham no lugar ficam também com a má imagem. Com a má imagem, isso, Todo mundo que trabalha ali é açougueiro, lógico, claro. Isso resultou num processo nosso contra o tutor, num processo nosso contra o advogado que falou que ia... Porque, inclusive, o advogado falou, parte dos honorários eu vou doar para a causa animal. Isso é captação indevida de clientela. Ponto. Cometeu falta ética o advogado. O cara contratou uma perita para fazer uma perícia e ela escondeu parte do laudo. Só que ele não sabia que quando o cachorro morreu já tinha sido feita uma necrópsia. A gente já tinha as fotos do animal com ração, com todas as especificações. Aí tem as partes médicas lá, técnicas, membrana, não sei do que, não sei o que, não sei o que. Então, restou processado o tutor, o advogado que se dispôs a processar o povo contra o veterinário, a perita que ele acabou de sair a decisão, ela vai responder um processo ético no CRMV. O tutor entrou com uma ação contra a gente alegando o erro médico veterinário, perdeu o processo, acabou de perder. No nosso processo, a gente está pedindo uma retratação pela mesma forma da ofensa. O que isso quer dizer? Você publicou na rede social 15 dias, você vai pedir desculpa 15 dias e com o mesmo valor de engajamento que você pagou, de patrocínio. Você fez um site, você vai fazer um site pedindo desculpas. Você... Ele fez mais um negócio, deixa eu lembrar. Grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp. Nós vamos notificar todo mundo que quem processar, nós vamos processar também. Porque não está apurado nenhum erro médico. Isso virou uns 6 processos. O nosso da retratação ainda não foi julgado. O que ele alegou erro médico veterinário já foi julgado em primeiro grau, está em grau de recurso. A perícia disse, conduziu bem, não tem acesso, não tem informação de erro de dosagem. O prontuário médico, e é importante depois a gente tocar no assunto, prontuário médico veterinário estava preenchido corretamente. Todas as condutas, a reanimação foi feita da forma adequada, não tem. Foi fatalidade. Então, o nosso processo que a gente pede retratação, inclusive já juntamos a sentença nesse processo, infelizmente a gente pegou uma juíza ruim que o processo não anda, a coisa ali está enroscada. Tem mau profissional médico, tem mau profissional veterinário, advogado e juiz. Tem juiz que é uma encrenca. Melhor não ter, né? Então, e você não pode estar vendido. Por isso que hoje, cada vez mais, é importante que os médicos veterinários se conscientizem. Gestão, regulação, técnica. O CRMV fala, a mesa de cirurgia tem que ser de inox. O veterinário plantonista tem que ter a sala de descanso com cama, televisão, geladeira e alguns outros itens. Tem que cumprir. Tem que seguir as regras. Tem que seguir as regras, até porque, pessoal, com esse boom, a evidência que o veterinário está ficando na sociedade moderna, sim, a fiscalização está vindo. Está em cima. Dispensação de medicamento. Já tivemos caso, por exemplo, de que o tutor viu um medicamento vencido na dispensação. Lá na farmacinha, um negocinho, uma cristaleira de vidro. Lascou. Danou-se. Danou-se. É a pior coisa que tem.
Isso é a pior coisa que tem. Então, tá na hora de veterinário começar a conhecer seu código de ética, tá na hora do veterinário conhecer a questão regulatória e tá na hora do veterinário se preocupar com o jurídico. O jurídico, inclusive, ajuda ele restabelecer o passivo. Aquela galera que ameaçou ele, que ele deixou de cobrar, ele tem direito de cobrar. Então, tá caminhando por aí. Isso é legal, não? Essa parte é legal porque tem que ser um negócio justo, né? Justo para o tutor e justo para a clínica veterinária, né? Também, porque o cara tem custo, né? Tem, Não cobrar uma consulta, um procedimento gera um prejuízo para a claro. empresa, né? Lembrando que a clínica veterinária é uma empresa, né? Que precisa prover dinheiro e paga pessoas, né? As pessoas de vez em quando esquecem disso, né? Eles acham que a parte médica é algo assim. Social, filantrópico, O negócio né? é Você tipo, faz né? por amor. Eu sempre brinco que a gente fez o código, o nosso juramento é Hipócrates. Não é a Isso. São Francisco de Assis, né? Que Perfeito. é o santo da pobreza, entendeu? Não é isso, né? E dos animais, E e dos nem foi pra animais, ele, nem o foi pra veterinário ele, não né? fez pra Pois ele também. Então, assim, precisa ser cobrado, precisa ser respeitado, né? Cada um tem que cobrar o que acha justo, e isso faz parte, né, da vida. Então, eu sempre acho isso um absurdo, né? Quando a gente deixa de ser remunerado por algo com algum serviço que a gente prestou. Total. Legal. E fala mais aí do código de ética veterinário. Os veterinários também não sabem, porque muitos médicos deixam de saber também do código de ética médica. A gente estuda o código de ética médica, a gente lê umas 2 vezes na faculdade para as provas, e depois a gente esquece dele, né? E é uma falha. Isso é uma falha. Isso é uma falha gritante que mas nós que temos falha na eu chamaria medicina. quase de responsabilidade. É uma grande responsabilidade, a Exato. gente não faz mesmo, e isso eu assumo porque eu também não faço, né? Não sou o arauto aqui Sim. de que se faz tudo certo, a gente tem nossos defeitos, Sim. nossos erros, e isso é para muita gente, Sim. né? Eu acho que para a grande maioria dos médicos. Para os veterinários também cabe essa máxima? Total, cada vez mais. De novo, o Código de Ética Veterinário ele institui os direitos e os deveres do veterinário. O veterinário tem objeção de consciência, desde que ele não seja o único, nem o único especialista, e nem que o animal esteja em estado de urgência, né, de emergência, risco de vida. O veterinário tem obrigação ética, estabiliza o quadro clínico e depois fala, olha, agora ele pode sair. Da mesma forma que acontece o inverso, e isso é importantíssimo. Muitas vezes eu levo o animal lá, ele tá com dor, comendo, qualquer coisa. Olha, ele vai ter que ficar internado, nós vamos ter que medicar, fazer exames e tal. Quanto é a internação? Sei lá, R$500. Tá bom, faz. Olha, ele precisa ficar mais medicado. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Quando você vê essa internação, sem contar todo o procedimento, tá em 4.000, 5.000. Aí e o animal em risco. Aí o tutor chegou lá e falou assim, veterinário, pode tirar meu cachorro daí, eu vou levar para casa, se tiver que morrer, morre em casa. Não. Estabiliza o quadro. Por quê? Lembra que o tutor tem responsabilidade? Ele tem responsabilidade do tratamento e o veterinário não tem obrigação de fazer filantropia. Não é ONG. É o trabalho dele. Então, assim, só que se você trouxe até mim, você tem a responsabilidade, lembra da tríplice relação? Você tem responsabilidade de cuidar e eu, como veterinário, tenho o dever ético de estabilizar o quadro clínico, porque se eu libero o cachorro para você, ele pode morrer no caminho para sua casa. Sim. Ponto. Não tem que dar. Mas vai ficar caro, então eutanásia. Faz a eutanásia. Não faz. Aliás, 2 das clínicas que a gente assessora, eles têm como ética, valores deles, não pratica eutanásia. Eles falam, se eu não vou praticar a eutanásia da minha mãe, por que eu vou praticar da cadelinha? Qual é a diferença? Qual é a importância da vida? Não adianta, gente, não dá para julgar nossa vida, pelo menos no meu conceito, não dá para julgar nossa vida mais importante. Temos algo mais evoluídos em alguns pontos, mas os animais são evoluídos em muitos outros. Sim, a eutanásia sempre é um ponto muito difícil de discussão, na medicina também, né? Exato. A gente passa por isso também,
E realmente não é fácil a eutanásia. E eu acho Tanto é que a pros animais eutanásia, tá a valendo. coisa nem é legalizada, salvo, né? Tem Então, lá isso. seus pontos. Então, assim, e a hora que estabilizou o quadro clínico, termo de alta a pedido. Ah, não vou assinar, porque eu não quero assumir a Aí não responsabilidade. pode levar o cachorrinho. Ótimo, tenho gravação, eu tenho 2 pessoas, pega mais um tutor que está no saguão lá da clínica, testemunha e tudo mais. Só contar um fato curioso, para vocês verem como muita gente ainda precisa conhecer o veterinário, o direito veterinário, inclusive as autoridades sobre. Teve uma situação dessa, o cara estava internando o cachorro estava ficando caro, ele falou assim, eu vou levar meu cachorro embora. Não, você não vai levar o seu cachorro embora, porque ele morre, se eu tirar o acesso, ele morre, vai. Não, eu vou, o cachorro é meu, porque não sei o quê, porque... Não vai. Eles me ligam na hora. Júlio, o cara tá dando barraco aqui, pelo amor de Deus, tal. Não entrega o animal. Ah, nem com termo de alta pedido, tem risco? Não entrega o animal. Ótimo. O cara chama a polícia. Isso era 00:30, 1h. Nossa, que saco. 1h da manhã o cara chama a Era no polícia. plantão, coitado do plantonista Tem lá, nada a ver meio com que sozinho, aquilo. porque ele tá só dando plantão, as urgências e tudo mais. O PM chega na veterinária, pasmem. Não, eu vou te falar outra coisa. Essa hora é a pior hora, porque tem um monte de cachorro chegando, que pode ter sido atropelado, um monte de urgente chegando e você tem que resolver um pepino burocrático, né? Uma coisa que é chata, né? E que o cara nem tem razão. Nem tem razão, né? pois é. O veterinário, o PM chegou no hospital, chamou os donos. Não, porque você tem que entregar, porque o cachorro é dele, porque não sei o quê. Ligam pra mim. Isso assim, liga, desliga, resolve. Liga, desliga, resolve. Chegou o PM, me ligaram de novo. Deixa eu falar com o PM. Falei, olha, senhor polícia, realmente o animal é dele. Só que você não tem conhecimento da legislação veterinária. Você é autoridade, mas você não se impõe sobre a ética médica veterinária e a legislação veterinária. O artigo tal diz, não se entrega, reduzindo, tá? Não é essa a redação, não se entrega animal em risco, nem com alta pedido. Se o senhor determinar que eles entreguem primeiro, eles vão desobedecer, não vai dar desacato à autoridade e eu ainda te processo pelo RDPM porque você está mandando ele fazer algo que está contra a legislação. Olha, seu tutor, realmente ele não pode entregar, eu não tenho mais o que fazer aqui, até logo. E o animal ficou lá. É isso mesmo. É isso. É. E aí o veterinário tem que ter essa segurança jurídica, senão ele fica vendido, ele entrega. E veja, gente, eu costumo dizer isso no direito médico. É um grande problema, né? Porque ele entrega, o cachorro morre e aí o cara processa. Não, mais do que isso. Tem gente que é esclarecida, e a analogia que eu faço com o direito médico, com o direito médico, tem paciente que já vai na má fé. Já vai numa fé. Ele já vai com a intenção de querer processar, Sacanear. armar uma situação para te processar, para tirar uma vantagem financeira. A vantagem financeira é, vou pedir uma indenização ou não quero pagar aquilo que eu tô devendo para o médico. É isso. Malandro. Malandro. É um malandro, é. Malandro, mané, né? É. Mas isso tem muito, né? Isso tem em todas as áreas. E cada assim. vez mais no veterinário também tem. Como eles veem que o veterinário normalmente fica rendido, aí o amiguinho fala, leva naquele veterinário, porque aí eu fiz isso assim, assado, não paguei nada. É sacanagem também, né? Pô, isso é... Por isso que precisa ter. Quando a gente fala de assessoria jurídica, e não estou vendendo meu peixe, estou dizendo da realidade, quem lida com saúde, quem é advogado de saúde de alguma forma, médico, saúde mesmo, preciso de um tratamento, internação 2h. O advogado de saúde que lida com profissionais da saúde, ele também trabalha 24 horas igual o médico. Porque a saúde não espera. Às vezes o médico chega lá e fala assim, preciso fazer uma transfusão e ele é testemunha de Jeová. Liga pra gente. O que eu ponho no relatório, como no prontuário, faço ou não faço, que eu conduzo aqui para amenizar. O processo vai vir, mas o que eu faço para me defender para não ser condenado nesse processo? A máxima vale para o veterinário hoje também. Simples assim. E uma curiosidade,
quando o animal entra na clínica, existe um termo de consentimento? Todos, Tem que ter. todos, sim. Faz parte do Não, prontuário médico. você não está falando que todas as clínicas têm, você está falando que tem. Que tem Tem que que ter. ter, tá Você no não tá código falando que de todo mundo ética. tem. Tá Inclusive, bom. a maioria não A tem. maioria não tem. Não tem. Tem que ter o termo de consentimento. Termo de consentimento do tratamento, termo de consentimento da anestesia, de transfusão, de internação, de Procedimento alta pedido, cirúrgico. procedimento cirúrgico especificando qual é a doença, a raça, idade, se é sem raça definida ou se é cachorro adotado que a gente não sabe a idade, ele consegue mais ou menos ver por arcada dentária do animal, aparenta ter mais ou menos 4 anos conforme a arcada dentária, sem formação de tártaro aparente, tal. Gente, o prontuário do médico veterinário é igualzinho do médico humano. Igualzinho. O prontuário do médico veterinário é o que vai dar o álibi da não condenação dele. Por quê? Porque o juiz vai ter que analisar aquilo ali, né? Fui processado. E tem mais, é igual médico. Fui processado por erro médico. Prontuário, ou não tem, ou tá tudo errado. Ou tá preenchido com uma assinaturazinha dizendo assim, internou. Pronto. Paciente bem. Aí vai pra perícia. Não houve erro médico veterinário. Ótimo. Só que houve falha no dever de informação. Você não comprovou consentimento expresso, porque você não informou direito. Porque também tem as situações do seguinte: veterinário, meu animal tá assim. Ótimo, ele tá com câncer, vou dar um exemplo de um cachorro meu. Ele tá com câncer na bexiga. Se a gente pode tentar operar, ele vai ter tantas chances de vida. Ou a gente deixa, ele vai ter mais um tempo prolongado de vida, que às vezes, né, é melhor não operar, porque vai viver mais do que mexer, que vai morrer. A qualidade de vida melhor ali, dá uma assistência. Exato. Com esse meu cachorro, o que aconteceu? Abriram, era um câncer na bexiga. Era seu cachorro mesmo? Meu. Seu. Era um Border Collie. Ele começou a ficar mal, xixi, sangue e tal, leva. Primeiro diagnóstico, primeira suspeita era uma bactéria muito resistente e tal. Faz ultrassom, faz isso, faz aquilo, descobriu que era um tumor na bexiga. De dimensão média razoável. E que daria para operar. Ressecar. Levamos para cirurgia. O médico veterinário abriu, ligou para a gente, falou, olha, a extensão é muito maior. Não vou mexer. Tem 2 possibilidades. Ou ele morre em horas, e não é nem porque abriu, é porque a doença já estava mesmo, ou ele vai viver mais uma semana. Falei, pode fechar, doutor, e vou levar ele embora para casa. Eu consenti que não fizesse a cirurgia. Eu consenti que abrisse, fizesse a cirurgia. Ele me comunicou o estado clínico, e eu consenti que não fizesse a cirurgia. E aí tem veterinário que trata como seu filho também. Ele fechou meu cachorro. Que é o que a gente espera, né? E olha só, agora minha cabeça de tutor. Quando eu recebi essa informação, eu falei assim, ele chamava Logan. Logan, 2 coisas. Não me deixe decidir pela sua vida. E não morra sofrendo. Fechou. Fiquei aquele dia mal. Final do dia, ele falou, tô levando para sua casa, para ele ficar em casa, ficar perto de vocês. Eu falei, não, doutor, vou passar a noite com ele, abraçado com ele, porque se ele morrer, ele vai morrer no meu colo. A hora que o veterinário pegou o cachorro, eu tinha pedido para não decidir pela vida dele. A hora que o veterinário pegou o cachorro, ele deu um grito e teve uma parada cardíaca e morreu no colo. Fiquei aliviado porque estava no colo de alguém. Sem sofrimento, não, né? E estava no colo de alguém. Sim. Queria que fosse no meu, mas estava no colo de alguém. Não morreu sozinho, numa baia gelada, fria e tal. E aí foi isso. Agradeci muito o veterinário. Ele me deu todas as informações possíveis. Não tivemos problema nenhum. O problema era meu de sofrer pelo cachorro que eu perdi. Só esse. Isso realmente é ruim. E a gente vê o sofrimento que é perder, né, o bichinho. Muita gente que tem, né, o animal sofre mesmo, né? E eu vejo os veterinários muito bem, assim. Eu
Talvez porque eu seja talvez o meu meio de veterinário eu seja viciado. A gente tem muitos amigos aqui que são veterinários, que vêm aqui, né? Que é a doutora Débora, o doutor Futema. A Sim. minha irmã é veterinária, né? O meu primo, Altino, Tá em também casa, né? é veterinário. Então Vê a eu rotina de sempre casa, tive né? uma proximidade muito grande com a veterinária. Muitos amigos, muitas pessoas que eu conheci fizeram veterinária. Então eu sempre vi esse profissional com muito amor ao animal, assim, né? É um amor, Excomunal. é alguma coisa que não dá para falar, né, assim, porque o bicho, na verdade, isso uma vez um amigo meu falou para mim: "O cachorro tem um amor incondicional pelo tutor", né, assim, o cachorro tem um amor incondicional, é um negócio que é Surreal. inexplicável, É. né, que a gente olha e é inexplicável, né, e a gente espera que o veterinário também tenha esse mesmo retorno quando cuida, né. É. Nessa experiência com esse mesmo cachorro, era um amor tão esse cachorro teve muita história comigo. E aí eu decidi cremar o cachorro, mas não queria cremar na prefeitura, eu queria que fosse uma cremação única para eu ter as cinzas. Eu tenho as cinzas dele até hoje na Legal. minha sala, aquela coisa toda. E olha que legal, aí eu fui procurar empresas que cuidavam da terminalidade da vida animal. Já tem empresa especializada exclusivamente o pós-morte do animal. Chegando lá, Tem agora uns cemitérios de cachorro, tem, né? tem em Jandira, se eu não me É. engano, tem alguns aí. É que cemitério de cachorro me lembra um pouco aquele filme Cemitério Maldito, que o É. gato volta, aquela coisa toda, eu não gosto muito não. Prefiro ir cremar. Mas a experiência que eu tive na sequência da morte do cachorro foi, eu levei ele, se eu não me engano, em Boituva, uma clínica, eu fui vendo referência e tal. Cheguei lá, gente, é excomunal, assim. Primeiro que eles te recebem com maior respeito, como se você tivesse chegando no enterro. Não deixa de ser, mas para ter a referência do enterro Sim, humano. sim. Um silêncio, Hum. um lugar bonito, jardim bonito. Por uma questão mais espiritual e energética, eu tive uma sensação que o meu cachorro se despediu de mim naquela hora porque apareceu uma Border Collie. Quando eu chegava, ele ficava muito na minha mãe porque ele era grandão e eu morava num apartamento, numa época aí. Quando ele morreu, eu estava morando no apartamento, minha mãe na casa, ela ficava em casa. Eu chegava em casa, ele vinha assim, né, abanando o rabinho e se jogava no meu pé. Eu cheguei nesse bendito lugar, apareceu um Border Collie Fez a mesma e coisa. fez a mesma coisa. É legal. Eu caí no choro, veio a moça já com um lencinho. Ela falou: "Olha, sinto muito, tal, é assim, assim, ele já tá preparado, a gente tem uma capela lá no fundo e tal, tal, tal". Eu arrasado falei assim: "Ah, vou ver o cachorro morto numa mesa". Gente, era uma parede com uma imagem de São Francisco de Assis, Ó, São Francisco. cheio de animais, cheio. O santo estava lá Cheio dos rodeado de bichos. animais. Aqui tinha é parapeito, como é que chama? Uma mesinha de apoio, Sim. esqueci o nome, tem um nome. Uma caixinha de lenço, 2 velas, uma musiquinha bem baixinha, 4 cadeiras. Eles deixam você sozinho. Eu falei: "Eu posso beijar?", porque eu perguntei assim, por medo de contaminação ou qualquer coisa. Ela falou: "Pode, ele só não vai estranhar porque ele tá gelado, ele tá congelado, na verdade". Falei: "Não", a hora que eu vi o cachorro, ele estava num caixãozinho, cheio de flores e um véu. Aí fiquei lá uns 20 minutos chorando, despedindo dele e tal. Aí ele falou: "Quando você quiser, você só toca aqui que a gente já acende uma luz, a gente vem buscar". Toquei, vieram, põe num carrinho, igual o de cemitério. Vem um caminho assim cheio de flor, aí você vai lá para onde estão os Pro fornos, crematório. pro crematório. Aí ela falou assim: "Você quer acompanhar cremar?". Eu falei: "Não, aí já é demais pra Já, mim". muito, Aí né? minha dor aí você já quer esfaquear. É. Aí eu conversei com ela, falei: "Por que que você cuida disso, né?". Eu queria fazer veterinária, e queria mesmo, era a minha primeira opção. E aí Dá acabei para se ver aquele dá era a para minha se ver sua paixão pelos animais, é, assim, que seu olho brilha quando eu você fala tenho isso. muita, é verdade. Ela falou assim: "Júlio, eu fiz veterinária pensando em cuidar. Só que o cuidado também implica em perder, e eu não tenho psicológico para perder.
Só que eu também não podia fazer outra faculdade, foi muito investimento. Conversando com meu marido e tal, Viu ali eu falei, eu vou cuidar do pós-morte, já que Legal. eu não vou perder. Na verdade, eu vou dar conforto pro tutor que perdeu. Cara, eles estão arrebentando. Imagina. Sensacional. Ideia bacana. E o mercado veterinário, tudo isso é para dizer um outro ponto. Depois dos Estados Unidos, acho que nós somos o mercado mais evoluído em veterinário, com maior quantidade de animais e cada vez mais com especialidades, investimento e tudo mais. Há exemplo de os serviços oncológicos estão melhorando, pesquisas, planos de saúde para os animais, que inclusive a lei de planos de saúde tem 5 artigos só. Legal. Tem 5 artigos, vai dar treta pra caramba. Imagina. Nossa, imagina. Tem, inclusive agora, recentemente, também semana passada, o governo anunciou que está proibido testes clínicos, testes de cosméticos em animais. Pode fazer em humano, mas não em animal. O humano consente, o animal não. Isso é uma diferença muito importante. Então, assim, é um nicho, porque veja, animal tá na novela, tem relação jurídica. O animal tá no filme, tem relação jurídica. Inclusive, se eu não me engano, aqueles Aventuras de Pi, não tenho certeza se foi exatamente esse ou aqueles 5 Vidas de um Cão, teve acusação de erro 5 Vidas de um Cão que teve acusação, foi. de maus tratos da produção. Esse filme é muito bonitinho, assisti com Então eu meus prefiro filhos. evitar porque eu morro de chorar, na verdade. Não, o filme é muito bacana, é bem bonitinho o filme. E aí, tem relação jurídica. Pode ver que antes você tinha, assim, hospital veterinário. Tinha tudo. Hoje tem clínica veterinária para Especializado cães. em gatos. Clínica para cães, Para para animais aves. exóticos. Outro dia no Instagram eu vi um cara fazendo um procedimento num peixe beta. Tem tudo isso, Eu tive um beta, fiquei com remorso, que eu falei, se tivesse tratamento eu tinha levado. Tem um parceiro aqui da gente, que é o Dr. Futema, né? Que é um veterinário, um anestesista veterinário, Sim. né? A gente faz alguns projetos com ele de anestesia veterinária, tudo. Ele tem um instituto, né, de ensino, que chama IEP Ranvier. E a gente também faz alguns outros cursos, né? E médico, né, é uma outra área, né, assim. E depois que eu fui conhecendo o trabalho do veterinário, os conceitos se abrem de uma forma diferente, né? Então tem gastroenterologia, tem subespecialidades, tem UTI, tem... Pô, isso é um mundo que eu não conhecia, né? E eu acho que pouca gente também, talvez quem tenha bicho tenha uma noção maior, mas nós temos aqui uma pós-graduação em oncologia, né? Oncologia, eu falo, pô, mas oncologia, porque eu lembro que o cachorro tinha um tumor de mama ali, sacrificava, né? Era um negócio... Entende como tá mudando a cultura? Então, não, mas Exato. justamente isso, né? Eu falo, pô, mas oncologia e assim, vários tratamentos eficazes, né? Com os cachorrinhos. Eu achei isso muito, muito Tem legal. especialista assim. em ortopedia que faz as cadeirinhas claro, de roda claro, para gato, cachorro e tal. Cara, é um mundo sem fim. As pessoas estão começando a descobrir agora. E agora está começando o advogado querer focar nessa matéria, focar nesses estudos. Porque é a mesma coisa que o médico. Vai ter quem defenda o tutor, vai ter quem defenda o veterinário. Sim. Eu acho que é muito legal quando você é tutor defendendo o veterinário, porque você consegue fazer o balanço das coisas, até para fazer a prevenção e corrigir o que está errado, né? Peraí, mas aqui, inclusive, se for o meu... E é ótimo, uma coisa que é ótima é que, assim, o veterinário dos meus cachorros são os meus clientes, ou seja, eles não vão errar nunca com meus cachorros. Sim. Com Entendeu? certeza. Não, com certeza. E uma coisa que eu ia falar para você que, assim, dentro deste mundo todo, tem a questão da ONG, tem responsabilidade da ONG, abandono de animais. Meu, é um negócio legal. Sabe uma coisa que é muito legal de consentimento, até que você tinha falado? O tutor testemunha de Jeová que tem um cachorro que precisa de transfusão de sangue. E aí? Como você resolveria isso? Como médico, o que você pensa? Faz uma analogia aí pro veterinário. Isso o testemunho de Jeová sempre é algo muito... É um dilema bioético sempre palpitante. É um dilema biótico palpitante, né? A gente já tem algumas orientações do CRM pra gente, né?
em relação a isso. Mas sempre quando existe o testemunho de Jeová no hospital, a gente tem que dialogar com esse testemunho antes de qualquer coisa, né? Principalmente quando é um procedimento eletivo, quando é alguma coisa que a gente sabe que é conversável, né? Sim. E agora, quando é uma Mas se o urgência veterinário, aguda, a gente dá sim, sangue, né? mas se o O paciente fala chega assim, morrendo, a eu gente dá não sangue. quero que transfunda, você transfunde ou não transfunde? Aonde? Quando? Numa situação pré-urgência, assim, tenho uma doença grave, chego com você e faço um acordo. Doutor, vou fazer o procedimento cirúrgico, sou testemunha de Jeová, se tiver que transfundir, não vai transfundir. Tá acordado? Não, se você acordar com ele que você não vai transfundir, você não pode Perfeito. E transfundir. com o veterinário? Você chegou para mim, você é veterinário, você chegou para mim e falou assim, ó, seu cachorro precisa de uma transfusão. Doutor, sou testemunha de Jeová, não vai fazer. Fez a cirurgia, precisou, o que você faz? Você chamou o advogado. Aí o veterinário tem que ver o que ele vai fazer, né? Se Não. clinicamente precisa de transfusão. Vou te dar uma resposta. Se ele não der o sangue, é omissão de socorro, né? Entre aspas, ou negligência. Não sei se isso entra no Código de Ética Veterinário. O Código de Ética Médica, quando você deixa de dar um tratamento para o paciente que você tem à disposição e o paciente tem uma complicação ou ele morre, você é negligente. Desde que ele consinta em não se tratar, baseado nisso, a gente dá o sangue. Perfeito. Né? Principalmente nas condições de urgência. E o que a gente hoje sabe é que quando chega o paciente testemunho de Jeová e ele fala, eu vou operar, mas eu não quero transfundir o sangue, eu falo para ele, então também nós não vamos te anestesiar. Porque eu não tenho obrigação de anestesiar este paciente, uma vez que ele, né? Isso é uma decisão que você pode tomar. Agora, tem que ser uma situação eletiva, não pode ser uma urgência. Se o cara chega com 3 tiros na barriga, não tem nem choro, nem vela, nem fita amarela. Até porque tem um dilema ali, né? Respeita a fé, mas você tem a obrigação de salvar a vida. E o Código de Ética do médico, ele fala, a obrigação é salvar a vida. A obrigação é salvar a vida. Ou seja, a vida é um direito superior à profissão de fé. Perfeito. Eu tenho colegas que não anestesiam testemunho de Jeová, que eles se negam a atender a testemunho de Jeová. É objeção de consciência. É uma objeção de consciência. Eles não atendem o testemunho de Jeová. E eu sempre, quando eu me deparo com o testemunho de Jeová, eu primeiro preciso entender qual que é o contexto que ele está. Se é um paciente ígido, que vai fazer uma cirurgia de baixo impacto, que não sangra, eu falo para ele que eu não vou transfundir, que eu vou anestesiar ele. Paciência, se der um problema ali, pode dar qualquer problema. Vou te fazer uma pergunta, entendeu? Eu não deixo de atender. Não, né? Nem Agora, pode, lógico, né? Não vou falar para ele, não vou fazer sua anestesia. Agora, vem um paciente para operar o coração, para operar alguma coisa que a gente sabe que vai sangrar. Um aneurisma de aorta abdominal. Pô, a chance de transfundir essas cirurgias é altíssima. Eu não posso falar para o cara que eu não vou transfundir, né? Aí é difícil. Aí esses são os dilemas. Mas os dilemas são bons porque fazem a gente pensar, raciocinar e evoluir. São no humano. Na minha concepção, no veterinário não tem dilema. Tem que dar o sangue. É o seguinte, vou fazer a pergunta bem... É a pergunta que mata a pergunta. É muito louco isso, né? Quem professa a fé é a pessoa ou é o animal? É a pessoa. Então o animal não tem nada a ver com isso. Lembra no começo da nossa conversa que o tutor tem obrigação de preservar a vida do animal? O veterinário tem dever ético de preservar a vida do animal? A sua fé não tem... O animal não vai pagar com a vida porque você professa a fé. É mesmo porque o animal não tem uma religião consciente, né? Ele não fala... Ele não tem religião nem consciente nem espírita, consciente, na verdade. Não tem como ele optar por uma religião. Então, eu acho que realmente... É a analogia da criança, de novo, do atendimento pediátrico. A jurisprudência fala, criança não tem condições de consentir ou professar fé, transfunde. O pai não manda na profissão. A criança ainda não tem condições. Ela pode crescer e falar, sou um herege. Exagerando, sou um herege, entendi. Não acredito em nada disso. Então, transfunde, põe de macaco, põe de galinha, me salva. Ponto. A criança não professa a fé. A jurisprudência entende que, em caso de criança, a vida dela deve ser preservada. Legal. Se o pai ou a mãe professam uma fé que proíbe, problema deles. A mesma coisa do animal. O animal serve do mesmo jeito. E tem que ter consentimento. Tem que ter o termo de consentimento, inclusive tem que relatar no prontuário que o tutor é testemunha de Jeová, negou tal, mas conforme artigo tal do Código de Ética do Médico Veterinário, realizei transfusão de sangue, pá.
Pode ter um complicador depois do cara falar assim, vou abandonar o cachorro, não quero mais, ele virou impuro. Aí o veterinário vai aonde? Na delegacia e faz um registro por abandono de animal, que é maus tratos. Ele responde. A responsabilidade dele é dele de um jeito ou de outro. Júlio, jamais imaginaria que teria uma situação dessa com a Eu transfusão do também, até cachorro testemunho acontecer de e o Jeová. cara ligar, transfunda ou não É, transfunda? Eu falei, me dá 10 minutos que eu vou ter que estudar, pois porque eu é. nunca imaginei que isso ia acontecer. Putz, nunca Muito imaginei legal, isso. né? Não, é Muito legal, legal. porque as coisas é, evoluíram na veterinária também, né? Então, mais uma vez, a gente precisa acompanhar, né? A sociedade precisa acompanhar, né? As mudanças da sociedade, elas têm que ser E acompanhadas as relações animais, exato. pela parte jurídica para a gente ter um respaldo de É isso. de convivência com os animais. É. Te contar um outro caso interessante Conta. de um cavalo. Putz, Legal também. O cavalo foi diagnosticado com uma doença que tinha alta transmissibilidade. possibilidade. Alto grau de transmissão, para não errar. Tá. Aí, só que era um cavalo de estimação de um senhor, que eu não lembro se era uma fazenda, ele tinha vários ou não. Esse grau de alta transmissão da doença, ela afetava o solo, outras pessoas e outros animais. Óbvio. Não lembro exatamente a doença. Aí veio a fiscalização e falou, vamos eutanasiar. O tutor falou, não vai eutanasiar. Primeiro, se tivesse que morrer, eu já tinha morrido, eu fico com esse cavalo o tempo todo. Meu solo, beleza. E aí ele entrou na justiça, na briga, faz eutanásia ou não faz eutanásia. A administração querendo eutanasiar, dizendo que era para o bem público, para não prejudicar o solo daquela, sei lá, da cidade ou qualquer coisa. Cara, o cara tinha tanto amor pelo cavalo, e se eu não me engano isso aconteceu no sul também. O cara tinha tanto amor por aquele cavalo que dentro do processo chegou a hora de fazer perícia. Enquanto isso, o cavalo estava isolado numa baia lá, de um jeito para supostamente evitar a transmissão, a contaminação. Ele mandou fazer um exame fora do Brasil, contratou estudo fora do Brasil como assistente técnico, conseguiu comprovar que o cavalo não tinha doença e que aquela doença não era altamente transmissível, ganhou o processo e o cavalo não morreu. É sensacional. A jurisprudência, a sentença, é lindo de ler. Sai um livro, cara. É muito legal. Legal, né? Legal. Essas histórias são bacanas porque... Faz a gente pensar, né? E envolve um amor, né? Um amor, né? Ética. Um amor ao animal, né? Um respeito aos animais que a gente começa a entender isso de uma outra forma, né? A sociedade não tinha esse conceito que hoje a gente tem dos animais. Você falou um pouquinho das organizações não governamentais, as ONGs. Qual que é o papel deles com os animais? Qual que o que é uma ONG para animal? Como que ela funciona? A ONG para o animal, primeiro que é importantíssimo, eu acho que é necessário, mas é para suprir a deficiência da administração, que não tem Sempre. controle de zoonose, não tem controle de reprodução, não faz campanhas de vacinação, e aí essa questão dos abandonos, para não deixar na rua. Por quê, gente? E agora é uma crítica bem severa. O homem tem um grande problema de criar o problema e depois querer eliminar matando os bichos. Exemplo aí de alta a gente extingue tudo, o habitat do animal, ele invade a cidade que nós ocupamos o espaço dele, aí vira uma epidemia. E aqui eu tô falando até de gafanhoto, se for o caso. Escorpião. O gafanhoto tá lá na casa dele, lá no meio da floresta, fazendo o que ele tem que fazer, ele tem a função dele, ele tem a função do ecossistema, ele tem a função de tudo, né? De polinização, enfim. Aí a gente invade e começa a ter uma infestação de gafanhoto dentro da cidade. Aí quer matar tudo. Rato, chinchila, escorpião, qualquer coisa. O animal não vai mexer com você se você não mexer com ele. O único animal que mexe sem você mexer com ele é o homem. Simples. Ah, deu uma fechadinha, já vira racha, já vira fechada, já vira assassinato, já vira qualquer coisa.
O bicho não é assim. Ou ele briga para se defender ou ele briga para comer. Simples. Tá aí onde eles são melhores do que a gente, inclusive. Sim. E aí a ONG vem para suprir uma deficiência. Eu tenho histórias, eu conheço histórias, porque eu dou assistência para para clínica veterinária que presta serviço para administração pública. Eu já ouvi coisas do tipo, vamos matar todos. E a dona do veterinário, não vamos matar todos não, nego. Não vai. Então, é para isso que serve a ONG. A ONG é para tirar de quem maltrata, levar para... É a intermediação. Acontece que as pessoas... Lembra que eu falei para você que na pandemia eu já tinha 2 e adotei mais um? Antes de adotar depois mais Sim. 2? Sabe por que eu adotei esse cachorro? E aí você vai ficar de cara também, se você já não souber dessa informação, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe. Ou até sabe relacionada a gato. Levei meus 2 cachorros para tomar banho numa loja aí. Tava saindo com meus 2 cachorros. Vi uma moça com um cachorrinho preto, filhotinho, bonitinho, assim. Falei assim, você adotou, tal. Não, é porque aqui os cachorros para adoção, eles podem ficar por política da loja, eles podem ficar uma semana, não adotou, não doou, tira, bota outro. Tira, bota outro. Vai fazendo esse revezamento. Sabe por que não adotaram o cachorro? Porque ele era preto. Ninguém adota cachorro preto. Tem preconceito. Em época de Halloween, essas datas mais assim, as ONGs não doam cachorros pretos, nem gatos, porque viram sacrifício em religiões afrodescendentes, em magia negra, em milhões de seitas aí, ou qualquer coisa que se chame, por ser preconceito. Eu falei, mentira, eu também não sabia disso. Eu falei, mentira que não adotam porque ele é preto. Ela falou, pois é, eu tô levando ele pra ONG de novo. E aí ele olhava com uma carinha assim, eu falei assim, ele acabou de ganhar uma família. Dá ele aqui pra mim. Aí você pegou. Levei. Legal. É não sabia disso não sabia nem que usava esses bichos pra fazer rituais. A gente sabe das macumbas de galinha, né? Pois é. As coisas de encruzilhada. Você sabe que a parte religiosa, bioética, essas coisas todas também é muito discutido. Hoje existe alguns núcleos, eu não sei exatamente como chama, porque não é algo que eu estudo com profundidade, mas existem dentro das religiões afrodescendentes, tem quem opte, porque eles falam que assim, o sangue do animal é energia com o divino e tal, não estou criticando nem nada, acho até bonito a liturgia da religião Não, cada um tem a sua religião. Exato. A gente nem eu só não concordo com a Eu só não matança de sabia animais. que tinha isso aí. Tem a data específica, não é uma matança assim, né? Desacerbada. Tem um respeito, a gente sabe que tem um respeito e tudo mais. Exacerbada, aliás. Só que alguns pais de santo, filhos de santo, terreiros ou qualquer outra religião que tenha a prática da liturgia de matar animal, não está mais fazendo com animais e está fazendo agora com a seiva das plantas, o sangue das plantas. Eles falam que a energia com o divino é um pouco mais fraca, mas que evita matar o bichinho. E para evitar matar o bichinho. Acho bacana, maravilhoso. Uma evolução. E acho que, inclusive, que precisa evoluir mais. Evolução, lógico. Se existe energia, se a natureza tá, a energia está em todo lugar, né? Por quântica e qualquer coisa assim. Você sabe que quando eu era estudante de medicina, a gente fazia os treinamentos cirúrgicos nos animais, né? Nos cachorros, né? E isso foram durante muitos anos. Eu não seria médico nunca na minha vida. E eu sei porque meu pai é professor, né? Meu pai é cirurgião e ele foi professor da Santa Casa de São Paulo. Ah, legal. Da técnica cirúrgica durante, sei lá, 20 anos, sei lá quantos anos, né? E eu sempre estava com ele, né? Quando eu era estudante, né? E depois que eu virei anestesista, eu também ia lá e a gente sempre tive junto com ele e eu lembrava dos animais lá sendo operados, né? Mas eu lembro que ele tinha meu pai é um cara durão, né? Um cara cirurgião, né? Um cara até um pouco frio com algumas coisas assim. Mas eu lembro que ele gostava muito dos cachorrinhos, assim. Ele brincava muito com os cachorros, gostava dos bichinhos e ele sempre
pedia para os técnicos, né, da técnica cirúrgica, sempre deixar os animais bem anestesiados, em plano anestésico adequado, para eles não terem o sofrimento da cirurgia, né? Eles eram anestesiados. Eu achava isso muito bacana, né? Porque Sim. depois que eu virei anestesista e eu voltei lá, porra, a anestesia era igual a que a gente fazia, né? Tubava o cachorro, ligava anestésico inalatório. Era legal, era um negócio bacana, né? Sim. Bem feitinho. Depois se parou, né, de utilizar esses animais para técnica cirúrgica. Hoje é tudo em boneco, né? E ficou muito menos brutal, né? Em relação a isso. Então, acho que também acabou sendo Uma evolução. uma evolução. E uma coisa engraçada que eu lembro que eu ia passar visita com meu pai de sábado e domingo, de vez em quando eu ia junto com ele no hospital, que eu cortava o cabelo no hospital. E a Santa Casa, ela tem uma rua dentro dela, né? Tem o quarteirão da Santa Casa, e dentro da Santa Casa tem uma rua que você entra com o carro, e se você estaciona, você anda. E aí eu lembro que meu pai pegava o carro e a gente dava a volta dentro da Santa Casa, e quando ele passava na técnica cirúrgica, ele parava, abria o vidro e dava um latido, e aí todos os cachorrinhos latiam. Eu lembro muito bem disso, assim, dessa época, e era muito engraçado, porque a gente dava risada, né? Que, Sim. pô, os cachorrinhos, de vez em quando a gente ia lá ver os cachorrinhos, né? É uma lembrança aí da Da época época da que medicina, né? que se estudava isso, que se fazia isso, depois mudou. Acho que depois também se passou para os porcos e depois se parou. Não sei se hoje. Sei que ainda tem alguns animais que Eu acho que estão hoje, autorizados. acho que hoje não mais. Não Depois sei. inclusive assim, pelo Não menos sei até como a é lei que tá agora. talvez, se existe, vai parar. Eu sei que tinha Eu sei que depois de um tempo a gente começou a ver mais porcos, né? Os animais sendo utilizados para essas. Para os treinamentos, né? Eu lembro que se fazia a videolaparoscopia se fazia nos porcos, esses treinamentos acabaram entrando e... Tem discussão com animais, companhia aérea, tem discussão com animais, os cães-guias, tem um Sim. monte de coisa. Os cães-guias são muito legais, né? São incríveis. Isso eu acho muito, muito bacana. São Aquilo incríveis. Tem um seriado que chama... Acho que chama Vida de Cão, não tenho certeza. E eu acho que é da Netflix também. Cara... Gabriel, você sabe? Gabriel sabe tudo, da Netflix, da Amazon, da HBO e da Disney. Da Apple, E da Apple, ele sabe tudo, então... da Globoplay, né? Eu já vi. Mas é assim, ó, tem animais que são treinados e eu acho isso sensacional. Pessoas com ataque epilético, ele consegue farejar porque o nosso corpo começa, sei lá, fazer alguma mudança celular, alguma coisa acontece que ele fareja e ele começa a latir para avisar o pai da criança que ela está no pré-ataque de epilepsia. Legal. Cara, eles são treinados para isso. Bom, eles são treinados para cheirar droga no aeroporto. Não, e para resgatar pessoas soterradas, né? Isso é muito bacana. Isso, exato. Então, assim, os cães de pastoreio, né? O exemplo do Logan, que é meu cachorro, era Border Collie. Ele via umas criançadas, ele já ficava assim, ficava rodeando, nunca atacava, só ficava rodeando e brincando. Então, assim, hoje já se fala de escravidão animal. O animal tem que ter, por exemplo, clínicas multidisciplinares de autismo que tem tratamento de ecoterapia. Tem jornada de trabalho para o cavalo, porque senão dá maus tratos. Se a fiscalização pega, o dono da clínica vai responder. Legal. Tem que ter o tratamento adequado, a baia adequada, a alimentação adequada. Vai trabalhar? Tá bom, pode. A gente trabalha. Eu acho que também não precisa falar não trabalha. Dá pro cachorro, pro cavalo. Só não dá para trabalhar em circo. Circo não. Circo e zoológico. Para mim, zoológico como você falou, dá para perceber que eu gosto muito de bicho. Meu sonho era tocar num golfinho, ir lá para Disney e tal. Não vou mais. Não vou. De graça, de qualquer jeito. Não vou. Não consigo ir. Outro dia assisti um filme que foi indicado ao Oscar, chama Professor Polvo. Ah, já ouvi falar. Eu não assisti, mas eu já ouvi falar. Eu amava comer polvo. Eu assisti aquele filme, foi uma indicação da Camila também. Eu assisti o filme. Você tem uma tatuagem de polvo? Tenho. Porque tem toda uma simbologia. Eu também tenho um polvo nas costas. É mesmo?
eu amava comer polvo. Daquele dia, eu falei, eu não como mais. Não consigo. Tentei comer um dia. Pus o primeiro pedaço na boca, Já não me veio o descia filme, mais. me veio a cena, me veio... Sabe que Cara, muita gente deixou de comer polvo por causa desse filme, viu? se você assistir, você deixa também. Ah, então. Se você come, você vai deixar. Nossa, eu adoro polvo. Então. Então eu tenho até medo de Polvo com assistir. batata rústica, É. com... Mano, Coisa maravilhosa. não consigo mais. Legal. Nesse filme, cara, um pequeno spoiler para até dar vontade de assistir. Ele vai acompanhando a vida do polvo, de uma polva, na verdade. Chega uma hora que eles têm uma relação tão de confiança. Antes a polva fugia. Ele começa a estabelecer uma relação, ele mergulhava ele era um estudioso, cientista, ele mergulhava todo dia, tipo 4 da manhã, ia atrás dela, começou a achar o habitat, sabia onde ela estava e tal, de tanto que ela via e tal. Chegou uma hora na relação deles que ela se aproximava dele, ela chegou até o peito dele, ela começou a pôr os tentáculos aqui, ela abraçava, aí ele punha a mão nela e ela, em vez de sair fugida, ela saía nadando. Falei, mano, não consigo mais comer esse bicho. Aliás, eu quero um polvo de estimação agora. Legal. Legal, Júlio. Cara, quero agradecer aí o papo, cara. Quero te dar parabéns também pela... Agora eu entendi a sua paixão aí pelo direito veterinário, porque você queria ser veterinário, né? E aí você deu uma forma, teve um jeito de se aproximar da veterinária e Exato. Depois de muito tempo a gente entende, né, o que a vida faz com a gente, né? E a gente volta para algo que a gente queria ter tido lá atrás e a gente consegue de alguma forma... A vida dá seu jeito, né? A gente consegue de alguma forma encaixar isso novamente às vezes inconsciente. Na vida, inconscientemente, lógico que isso é inconscientemente, né? E eu até brinco que quando eu fui fazer meus testes vocacionais, um dos testes deu que eu poderia fazer medicina e que eu poderia também fazer publicidade, comunicação, alguma coisa assim, né? Tá aí, né? E aí, porra, eu falei, E aí outro dia também eu fui conversar com um cara que falou, porra, mas você é comunicador, você é um cara que gosta de mídia, você gosta disso, né? Eu falei, pô, mas eu sou louco pela medicina também, né? Ele falou, bom, então, você agora está se encontrando em várias coisas que você faz. Eu acho que a vida leva a gente nessas coisas, a gente tem surpresas tá aqui, boas, né? Isso é bom. Algumas coisas, quando a gente vai ficando mais maduro e envelhece, elas... apesar de ser ruim e ficando mais velho, a gente acaba tendo algumas coisas que trazem uma felicidade interna boa, uma realização bacana. Sim. Eu vejo que você é um cara realizado com isso e que está estudando isso, virou uma referência, está virando uma referência nisso. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa evolução da sociedade e ter pessoas que possam dar esse suporte para essa área tão importante aí, que é a veterinária que surgiu. Então, agradeço você. Gostaria que você deixasse aí um recado às pessoas em relação a isso. O que você poderia falar aí para os tutores, para os veterinários? Bom, antes de deixar o recado, eu que agradeço o convite, né? Porque... Até que enfim saiu, né? Saiu, foi difícil, mas foi um saiu. ensaio, né? Tinha certeza que esse papo ia ser sim. legal. Desde que fomos apresentados, rolou uma sinergia. Legal. Você faz muito do que eu faço, também faço direito médico, também brigo muito por saúde, e a veterinária foi mesmo uma descoberta, então obrigado pela oportunidade, por difundir isso, e casou, porque você tem um monte de parceiro veterinário, Pois é. Então acho que teu público tem interesse nessa nossa conversa. Nossa área da saúde, ela tem que... Saúde única, né? Saúde única é meio ambiente, é pessoas, é animais. Quando a gente teve a ideia aqui da Substância P, era justamente agregar a saúde dentro desse contexto, né? E não só a saúde em si, a medicina, a odonto, a veterinária, não. As áreas correlatas, né? O direito médico veterinário, as coisas que orbitam em volta da saúde. Faz parte também, faz né? parte. A gestão da saúde, todos esses pontos são importantes. Isso. Então, obrigado. E o recado que eu tenho para dar são 2. O primeiro deles, respeitem os animais. Perfeito. É o primeiro. Seja como tutor, seja como gestor público, seja como veterinário, respeite os animais. Você tem o direito de não gostar, mas todos nós temos obrigação de respeitar e preservar, né? Não fazendo mal já é um grande avanço.
E o segundo ponto, especialmente para veterinários, vocês têm direitos, vocês estão amparados pela lei, vocês não precisam ficar vendidos dentro de toda essa complexidade. Façam a coisa certinha que vai evitar problemas, porque com a evolução os problemas vão ficando mais complexos. Como eu disse, animal está no filme, está na casa, está na administração, está em todo lugar. Todo Onde lugar. você olha, você vê um bicho aqui, pode ter um pernilongo, é um animal. Né? Então, esse é o ponto. Se protejam, façam a coisa direito, sejam éticos, que problemas são inevitáveis, mas defesas e prevenção É o grande caminho. é o grande É o caminho. grande caminho. Exatamente. É a Ninguém pode falar, não, vai processar. Não, vai rolar. Processar, vai rolar. você pode sair daqui, você não ir com a minha cara, vou te processar porque você me olhou torto. Me senti ofendido. Se tá certo ou não é outros 500, mas aí quem tá com a razão, quem faz tudo certinho, consegue estancar Amenizar, né? Ou pelo menos amenizar o impacto. Né? até para fugir dos oportunistas, dos aproveitadores, né? Porque também, só voltando um pequeno detalhe, tem gente que acha que está protegendo quando tira o animal atropelado de lá e abandona na clínica da veterinária achando que ele tem obrigação de fazer. Você pegou o animal na rua, a responsabilidade já é tua. Se você jogar na clínica, você abandonou o cachorro. Tem Essa é a dica. muitos pontos. Isso é legal. Legal, Júlio. Obrigado, eu que agradeço. Legal. Pessoal, então aqui mais um podcast aqui da Substância AP. Estamos trazendo aí um assunto aí que eu nunca vi em lugar nenhum, para falar a verdade para vocês. Eu acho que a gente trouxe uma ideia inovadora aí, algo inovador que é importante para a nossa sociedade, para você que tem bichinho, para você que é veterinário, para você que tem alguma relação com os animais. Então, esse podcast foi muito bacana. Agradeço aí a atenção de vocês e a gente se vê num próximo podcast aí da Substância AP. Até mais, pessoal. Obrigado.